Bom, pessoal, vou falar um pouquinho do horário. Isso aqui vai ser repassado com vocês algumas vezes antes da gente iniciar as possíveis aulas, né? Se o plano for aprovado. O horário foi uma montagem extremamente complexa, porque nós temos várias turmas e agora cada turma tem subdivisões que foram chamadas de bolhas. Então, a gente pega uma turma e faz subdivisões para garantir que cada bolha não tenha mais do que 10 alunos. Em algumas turmas a gente tem 8 alunos, algumas 7, algumas 10, algumas 9. Enfim, então cada turma de vocês agora nós teremos subdivisões chamadas de bolhas. Quem elaborou o horário, gente, como eu disse, é uma tarefa extremamente complexa e eu particularmente não tenho capacidade cognitiva para realizar isso. Quem fez esse horário foi o nosso amigo professor de matemática, Júlio. O Júlio que elaborou o horário para a gente. E eu vou tentar explicar, mostrar um pouquinho a lógica de como foi montado. Então vamos lá. Então nós já vimos aqui, isso aqui foi uma pré-distribuição, não necessariamente vai ficar assim, nós podemos rever essas divisões dentro das turmas, tá certo? Então quando vocês receberem os horários, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar na lista de chamada em qual bolha eu pertenço, em qual bolha cada um de vocês pertence, tá certo? Descobrir qual bolha que eu pertenço, eu vou então nos horários. A hora que eu chego no horário aqui, os horários foram distribuídos por turma e para facilitar a consulta. Então, por exemplo, a gente teve uma padronização dos cursos técnicos concomitantes. As turmas concomitantes vão ter aula durante a tarde, nos laboratórios durante a tarde, que é o período de estudo de vocês, e as turmas do integrado e graduação terão as aulas durante o período da manhã. Então, como é que eu vou olhar quando é que eu tenho aula? O nosso semestre letivo 2021/2 tem 15 semanas letivas. Nós temos 15 semanas no semestre. Foi distribuído da seguinte forma: primeira semana, sábado letivo da primeira semana. Segunda semana, sábado letivo da segunda semana. Aqui eu tenho os dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tenho aqui o nome dos professores. Então vamos pegar como exemplo aqui o técnico integrado de sistemas de energias renováveis que está no terceiro ano. Então, na primeira semana do semestre letivo, a bolha 1 do técnico integrado de sistema de energias renováveis do terceiro ano vai ter aula com o professor Matheus no laboratório de instalações elétricas e energias renováveis. Aí, para saber quem é que pertence à bolha 1, vocês têm que ir na tabela e consultar a relação do nome de vocês, que isso vai ser publicado para vocês, tá certo? Essa informação vai ser repassada. Então, a bolha 1, lá no técnico integrado de sistemas de energias renováveis, terceiro ano, vai ter aula com o Matheus no laboratório de instalações elétricas na terça-feira. Na sexta-feira dessa primeira semana, vai ser a bolha 4 dessa mesma turma, só que dessa vez vai ter aula com o professor Ismael, que sou eu, também no laboratório de instalações elétricas e energias renováveis. Então, na segunda semana, a notícia boa, nós temos um feriado, tá certo? Nessa segunda semana. E a bolha 2 vai ter uma aula no sábado letivo. Nós temos sábado letivos. Como teve feriado, e nós temos muita aula prática para poder fazer, e essa divisão demandou muito dos laboratórios, nós precisaremos trabalhar um pouco nos sábados letivos também. Então, na segunda semana, a bolha 2 vai ter uma aula no sábado, também com o professor Matheus. Tá certo? Aqui, bolha 2.
Então vamos lá, porque a bolha 2 teria uma aula na terça-feira, só que terça-feira da segunda semana vai ser feriado, então foi transferido para o sábado. A bolha 3 na segunda semana, a bolha 3 vai ter uma aula com o professor Ismael nesse mesmo laboratório. Vamos para um exemplo aqui para frente aqui. Lá na semana 5. Na semana 5, quem vai ter aula com o professor Matheus na terça-feira, que ó, sempre terça-feira, vai ser a bolha 1. Então a bolha 1 apareceu na primeira semana, aí depois na segunda semana foi a bolha 2, na terceira foi a bolha 3, na quarta semana foi a bolha 4. A bolha 1 voltou a ter aula prática com o professor Matheus apenas na quinta semana. Nessa mesma semana, a bolha 4 vai ter aula com o professor Matheus, também um sábado letivo, para poder compensar algum feriado que apareceu aí no meio do caminho. Tá? Vamos para outro exemplo, vamos pegar aqui o técnico integrado em Mecatrônica 3. Na sexta-feira, as aulas práticas com essa turma ocorrerão apenas na sexta-feira. Então, na primeira semana, a bolha 1 do técnico integrado em Mecatrônica 3 terá aula prática com o professor Pedro no laboratório de automação. Na segunda semana, vai ser a bolha 2. Vai chegar em um ponto, gente, aqui na oitava semana, que o professor Elias vai começar a trabalhar eletrônica com essa mesma turma. Então, irão 2 bolhas dessa mesma turma. Então, aqui na oitava semana, a bolha 4 vai ter aula com o Pedro no laboratório de automação. E enquanto isso, a bolha 1 vai ter aula com o professor Elias no laboratório de eletrônica. Bom, então é isso. Vocês vão receber esse horário nesse mesmo formato. Então, só recapitulando, integrado com as aulas práticas durante as manhãs, os concomitantes durante a tarde, a graduação também de manhã. E com o tempo vocês vão se habituando melhor como é que funciona essa distribuição de disciplina. E eu gostaria de encerrar o vídeo aqui com o meu muito obrigado mais uma vez ao professor Júlio por ter elaborado esse trabalho complexo e incrível aqui, de forma extremamente minuciosa. Os horários passarão por revisões juntamente com os docentes, assim como as divisões de bolhas, mas isso aqui já dá um panorama muito interessante de como é que as coisas vão funcionar para vocês. Aqui está o técnico integrado de automação 3, que tem aula com bastante professores, né? Mas já dá para visualizar que nós temos aula na quarta, na quinta aqui, mas a leitura obedece o mesmo método que eu citei como aqui nos exemplos anteriores. Bom, então é isso que eu tinha para falar, e não se preocupem que com o tempo a leitura disso aqui vai ficando cada vez mais simples. No mais, muito obrigado.